vamos falar de funções agora. Então, como vocês viram, a gente tem algumas funções básicas já embutidas, tá? Então, exponencial de 2, então F11 fica no 1. Exponencial de 2, por exemplo, 2.3, menos log de 35, mais seno de π sobre 3. Tudo isso daqui são funções já básicas que existem aí dentro, tá? Tem várias outras, muito mais que eu consigo lembrar, tá? Funções trigonométricas às vezes podem dar um trabalho para você, lembre-se que estão em inglês. E quando você tem arco tangente, a gente às vezes fala tangente a menos 1, muitas vezes elas vão estar com A na frente da função. Tipo, assim é arcosseno, tá? Quando tem o H na frente, é de hiperbólico. E o D na frente eu não sei o que é. Beleza? Então, além dessas funções que já estão embutidas, você vai querer criar uma função. Isso é muito natural, você sempre quer criar funções quando você está programando. Então, para criar funções em Julia, você tem 3 maneiras, tá? 3 maneiras. A primeira delas é a maneira mais matemática. A maneira mais matemática, para mim, é você simplesmente escreve o que você quer dizer de maneira matemática. F de x igual a x quadrado menos 5x mais 6. Pronto, é uma função. Se você escrever f de 2, ele entende. F de 2.5, ele entende. Bem? Simplesmente ele entende que é uma função. É uma maneira matemática porque você vê funções escritas desse jeito desde o ensino médio, tá? Se você estiver no ensino médio, você deve estar vendo, talvez final do ensino médio. Então é uma maneira muito tradicional de se escrever função. A segunda maneira de se escrever função é uma maneira também matemática, só que um pouco mais estranha. É uma maneira anônima de você escrever função. Então, por exemplo, aqui eu estou falando f de x é x quadrado menos 5x mais 6. Está definida essa função. Tem nome, é f. Mas se eu quiser x quadrado mais 5x mais 6, sem dar nome para essa função. Então, por exemplo, eu quero fazer um código. Então, eu quero fazer em funções aqui, eu quero fazer a seguinte conta. Eu quero calcular f de 1.0 em várias funções, tá? Então, eu quero fazer um for f nas funções x quadrado menos 5x mais 6, x quadrado mais 2x e x quadrado e raiz de x, por exemplo. Eu não vou escrever f de x igual aqui dentro, mas eu vou escrever x seta x quadrado menos 5x mais 6. E isso daqui é uma função anônima. Tá? Ela é uma função anônima. Você só sabe a definição. Você não tem nome para ela. Ela é isso. Que função é essa? É a função que vai de x em x quadrado menos 5x mais 6. Tem nome? Não. É a função dada pela definição que eu escrevi aqui. Você pode escrever coisas mais complicadas, tipo exponencial de x vezes x, ou seno de x mais x sobre 2, e assim por diante, tá? Quando você faz dentro de um for, por exemplo, você pode simplesmente falar o valor f de 1 igual a, e aqui interpolando, f de 1.0. E aí ele entende, tá? Então aqui eu só vou mostrar o valor de função y igual a f de 1.0, para ficar um pouco mais claro o que está acontecendo aqui. Ele vai lá e faz essa conta para você, tá? Você consegue usar essa finha aqui passando por cada um desses valores. E esse é o motivo principal de você ter funções anônimas, tá? Em cálculo numérico, a gente vê vários métodos que entra a função. Por exemplo, você quer achar a raiz de uma função, você quer achar a integral de uma função no intervalo. Você tem várias coisas onde entra a função e você quer saber um resultado daquela função. Então, se você está numa linguagem de programação diferente, tipo o C, por exemplo, você consegue fazer essas coisas todas. No Python também, você precisa criar uma função para fazer isso.
Mas se eu quero fazer com facilidade, com rapidez, eu tenho aqui uma maneira anônima de escrever uma função que é muito rápida, muito simples. Tá? A utilidade principal dessa função anônima é isso. Esse f não é esse f. Bem? Esse f não é esse f. Esse f aqui está dentro desse escopo. Esse f aqui está fora no escopo maior. Tá? A gente volta nisso. Beleza? Então, maneira 1, uma maneira matemática onde você dá nome e definição da função. Maneira 2 é uma maneira matemática que você só dá a definição. E a maneira 3 é a maneira mais computacional, tradicionalmente falando. E você escreve function e o que você quer que essa função faça. E a gente já tem uma função engatilhada, que é a função de Bhaskara A, B e C. Então, a função de Bhaskara aqui a gente quer que entre A, B, C e quer resolver ax² mais bx mais c igual a 0. Beleza? Então, a gente viu aqui que você pode pegar a fórmula de Bhaskara e escrever menos 4 vezes a vezes c. E você tinha como calcular menos b mais raiz de delta sobre 2a e menos b menos raiz de delta sobre 2a. Aqui o que você vai fazer para retornar esses valores é dar um return x1, x2. Então você faz Bhaskara 1.0, 5.0, 6.0 e ele retorna para a gente a solução da equação ax² mais bx mais c, que nesse caso é 1, 5 e 6 no a, b e c. Então, x² mais 5x mais 6 igual a 0. Beleza? Usando Bhaskara. O que eu quero que você faça agora como um exercício, modifique a função de Bhaskara para que se delta for negativo, ela vai criar um erro, tá? Então, como é que é esse erro? Você escreve error delta é negativo. Então, mostrando aqui, pode simplesmente escrever error, mensagem, dá enter e ele dá um erro com essa mensagem. Ok? Então é isso. Eu quero que você modifique esta função para que isso aconteça. Pausa o vídeo, faz aí e aí volta depois de pausar o vídeo. Bem-vindos de volta! Muito bom fazer isso. Ai, não aguentei, deixa eu rir um pouco. O ponto de vídeo editado é isso. Ok, bem-vindo de volta, espero que você tenha tentado fazer. Aqui eu tenho Bhaskara. O delta foi calculado nesse momento. O que eu vou fazer para poder verificar se o delta é negativo é usar um if, onde a resposta está aqui, só que está em português. Se, exatamente o if. Então, if delta negativo, error, delta é negativo. Então, rodei aqui no Bhaskara 156, ele tem que funcionar, não pode parar de funcionar. Mas se eu colocar um valor que não tem solução, tipo 101, ele dá delta negativo. Beleza? Então, aqui um pequeno adendo que eu não falei antes, está escrito aqui delta negativo, ele não tem solução. Mas você sabe, possivelmente, que se delta é negativo, você tem solução nos complexos. O Julia também lida com complexos, ele só não vai fazer automático. Se você fizer raiz de menos 1, ele vai falar erro. Ele não aceita automaticamente. Mas você tem o IM, que é um número complexo. Tá? Então, se você fizer raiz de menos 1.0 mais 0 vezes IM, ele já entende. Ele vai falar que dá 1. Ok? Então, aqui IM é o imaginário. É raiz de menos 1. Tudo bem? Então, você pode sim trabalhar com complexos. Então, aqui como segundo exercício, mas esse eu vou deixar você fazer sem solução, sabe, no vídeo futuro. Modifique para que se o delta for negativo, ele em vez de fazer essa conta que a gente está fazendo, ele faça uma conta que funcione para complexos, tá? Deixarei como exercício mais longo esse para você.
Então, mais alguns exemplos de função. Vamos fazer um exemplo de função para aproximar a derivada de uma função. Tá? Então, a derivada da função f no ponto x, caso exista, vai ser o limite do h tendendo a zero desse valor aqui, f de x mais h menos f de x, dividido por h. Então, uma maneira de eu aproximar essa derivada num certo ponto aqui, no ponto A, é usar um h finito, no lugar de usar um h que vai para zero. Tá? Então, a derivada sendo isso, a nossa aproximação vai ser simplesmente fazer a conta f de a mais h menos f de a e dividir por h. Ok? Então, vamos dizer que a gente tem a função f de x igual a x quadrado. A derivada aqui a gente sabe que é 2x, tá? Se eu fizer aproxima a derivada dessa função no ponto 2.3 com h igual a 0.01, isso daqui tem que ser aproximadamente 2 vezes 2.3, que é 4.6, beleza? Então, deu 4.61 aproximadamente. Então, ele está funcionando, é uma aproximação de derivada. Ok? Então, não se preocupe se esse tópico de aproximação de derivada é demais para você. Pense só como um exemplo de função. É um exemplo de função que não é trivial, que é um exemplo útil de verdade, tá? Então, por isso que eu resolvi colocar ele. Então, se a gente tem essa aproximação de derivada, eu posso, inclusive, colocar um valor um pouco menor. É uma aproximação melhor. Se tiver 001, a aproximação é melhor. Fica 4.6009. 0001, ela fica um pouquinho melhor, quase igual. 0001 e assim por diante. Um valor muito bom é 10 a menos 8. E ele tem uma aproximação para essa derivada razoavelmente boa. Tá? Então, aqui tem um pouco de cálculo numérico. Se você continuar diminuindo, ele vai dar erro. Não vou entrar nesses detalhes, infelizmente. Mas, se tiver gente suficiente interessada, quem sabe eu não faço uma string de cálculo numérico. O valor 10 a menos 8 é um valor muito bom para ser escolhido. E se você é a pessoa que está usando essa aproximação de derivada e você só quer saber uma aproximação ok, você não se interessa tanto pelo h. Tá? Então você gostaria que o h fosse automaticamente 10 a menos 8. Ao mesmo tempo, outra pessoa pode querer escolher o h. Fala, não, eu quero um h 10 a menos 4, por algum motivo. Então você tem que dar uma função para as duas pessoas, tá? Tem que dar uma função que funcione para os dois. Então você, como desenvolvedor do código, tem que fazer uma função que funcione para o cara que quer um h padrão e quer um h que tenha valor que ele possa escolher. Então aqui você tem o conceito de argumento opcional. Então o que eu posso fazer é um argumento opcional, nesse caso posicional, que é eu escrevo h igual 10 a menos 8 e ele automaticamente entende quando eu ignoro o h. Se eu não colocar h, ele faz um h igual a 10 a menos 8. Se eu colocar um h, ele faz com o h que eu coloquei. Automaticamente ele entende isso, beleza? A segunda coisa que eu posso fazer no lugar desse argumento posicional é um argumento por palavra-chave. E o argumento por palavra-chave, você põe um ponto e vírgula no lugar da última vírgula, e ele funciona igual. Se você não colocar nada, ele entende. Só que se você quiser colocar alguma coisa, você precisa colocar h igual. Beleza? Então, são as duas coisas extremamente importantes de função que você precisa lembrar, é que você tem argumentos opcionais e eles vêm em dois sabores. Um sabor posicional e um sabor de palavra-chave. Okay? Quando que isso é útil? Quando a gente estiver implementando métodos computacionais, por exemplo, para achar uma raiz ou uma função. Function fake achar raiz. Então, você tem uma função f que você quer achar uma raiz para ela, você tem um ponto inicial aqui, e aí você quer passar algumas opções para essa função. Poderia ser argumentos opcionais, tá? Mas a gente gostaria de passar aqui, neste caso, por keyword. Então, máximo de iterações, por exemplo,
10.000, tolerância 10 a menos 8. E aqui dentro você usaria isso. Por exemplo, iter igual a 0, enquanto o iter for menor que o max iter, e a tolerância, aqui eu vou colocar um erro igual a 1, o erro for maior que a tolerância, faz um comandos aqui dentro. Iter igual a iter mais 1, e o erro igual a erro dividido por 2, tá? Deveria ter comandos para achar a raiz, mas é só um exemplo. Return ponto inicial. Então esse fake achar raiz, se você chamar fake achar raiz com a função e um ponto inicial, ele vai rodar por padrão. Mas se você quiser mudar o número máximo de iterações que ele tem nesse método, se você quiser mudar a tolerância, por exemplo, a 10 a menos 4, se você quiser mudar só a tolerância, tudo isso daqui funciona, tá? Então são coisas extremamente importantes para quando você está desenvolvendo um método. Dependendo da área que você veio, você já viu isso. Então em Machine Learning, que é a área que eu vejo que tem muita gente me seguindo, você tem isso daqui nos métodos de otimização, de regressão, de classificação de Machine Learning. Vai ter um método de regressão logística, e esse tem um parâmetro de penalidade lá dentro. Você tem qual método de otimização que está sendo utilizado internamente. Você tem a regularização, qual tipo dela que está usando. Então você tem as opções da função dadas aqui. Alternativamente, uma coisa que muitas vezes a gente quer passar como parâmetro posicional é coisas que você espera que estejam nessa ordem. Coisas que você espera que estejam numa ordem específica. Por exemplo, eu passo F e o ponto. Se o ponto eu quiser que seja opcional, eu posso colocar aqui assim, que tem que ser ou desse jeito, ou F, e ele usa por padrão o 0. Então aqui faz sentido que seja a ordem F e ponto inicial. Dependendo, você pode achar que não, que ponto inicial pode ser um argumento de keyword também, de palavra-chave. Isso é uma opção de você que está desenvolvendo ou de quem está te pagando para desenvolver esse código. Tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para o próximo vídeo a gente vai falar sobre vetores e matrizes, ok? Falar sobre vetores e matrizes em Julia e como aplicar funções neles, algumas funções tradicionais de vetores e matrizes, ok? Se inscreve no canal, me segue lá no Twitch também para receber notificação quando eu ficar ao vivo e tirar dúvidas comigo na hora. Ok? Abraço, obrigado por ter me seguido.